Como está a sua vida de oração? Como está o seu devocional diário? Como está o seu relacionamento com Deus? É sobre isso que nós vamos falar hoje e nós vamos usar o versículo 6 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Sabe ali aquele momento em que Jesus ensina os discípulos a orar e aí ele ensina aquela estrutura de oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso ou oração dominical? Então, nós vamos trabalhar aqui o verso 6, que foi nesse versículo 6 que eu fiz o meu devocional hoje. Eu sou o Rogério Gonçalves, esse canal é o Versículo do Dia e agora nós vamos fazer o nosso devocional. Eu quero te convidar para ficar comigo até o final desse vídeo, pois eu quero orar por você e eu creio que, como diz na palavra de Deus, que a oração do justo ela é poderosa e eficaz, eu creio que Deus pode te abençoar através da minha oração, mesmo que seja gravada, porque se não pudesse, como que a Bíblia, que foi escrita há tantos anos, ainda teria esse poder de transformar vidas? Então, uma oração gravada também pode ajudar, também pode te abençoar. Então, fica comigo até o final do vídeo. Vamos lá. Mateus, capítulo 6, verso 6. Diz assim: Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, o seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Isso foi o que Jesus disse, Então, vamos primeiro fazer aquelas perguntinhas básicas para o texto. Em primeiro lugar, há uma ordem a ser obedecida? Eu acho muito importante a gente fazer essa pergunta para o texto. Por quê? Porque nós estamos falando da palavra de Deus e se você já é um cristão, uma mulher cristã, um homem cristão, praticantes, você tem a Bíblia como regra de fé e prática. Então, aquilo que a Bíblia ordena é um mandamento e é uma ordem para você. Então, eu preciso, sempre que eu vou ler as Escrituras, fazer essa pergunta. Existe uma ordem aqui nessa passagem que eu preciso obedecer? E a resposta é sim. A resposta é sim. Jesus diz assim, mas quando você orar, ou seja, Jesus está pressupondo que nós vamos orar. E aí ele está dizendo, vá para o seu quarto, feche a porta. Na verdade, são mais ordens aqui, Mas a ordem mais importante que tem aqui é, ore a seu pai que está em secreto. Então, a principal ordem desse versículo é, ore, mas ore ao pai, ao seu pai, ao meu pai que está em secreto. Então, às vezes a gente não presta atenção em coisas tão pequenas, A ordem que Jesus está dando é, Rogério, ou você que está me assistindo aí, ore ao seu pai que está em secreto, o seu pai. Aí vem a pergunta, você já é filho? Você já é filha? Você sabe o que tem que se fazer para se tornar um filho ou uma filha de Deus? Você sabe qual é o caminho? Porque nós que moramos no Brasil, viemos de uma herança que diz que todos são filhos de Deus. Isso é uma grande mentira. Por que é uma grande mentira? Deixa eu abrir aqui o Evangelho de João, capítulo 1. Olha só o que diz aqui no João, capítulo 1, verso 12. Deixa eu ver aqui. Verso 12. Contudo, aos que o receberam, João está falando de Jesus Cristo aqui. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, não éramos filhos de Deus. Para que possamos chamar Deus de meu Pai, para que Jesus possa se referir a nós e dizer, dar essa ordem, para que nós oremos ao nosso Pai, para que eu ore ao meu Pai, para que você ore ao seu Pai, para que nós oremos ao nosso Pai, nós precisamos passar por esse processo aqui. Contudo, aos que o receberam, ou seja, precisamos receber a Jesus, não receber simplesmente Jesus como o mestre, como um exemplo, como um grande homem, como um espírito evoluído ou como qualquer outra coisa. Não, nós precisamos receber Jesus, aí voltamos aqui no Evangelho de João, como o verbo vivo de Deus, como o Filho unigênito de Deus, como aquele que desceu dos céus para morrer em meu lugar, para morrer por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados. Isso é receber Jesus. Receber Jesus sabendo quem Ele é e sabendo a obra que Ele fez. Somente assim nós recebemos esse direito. A Bíblia Almeida, ela fala poder. Chamar Deus de Pai, ser chamado Filho de Deus é um poder. Por quê? Porque nós estamos sendo adotados em Jesus Cristo por ninguém mais, ninguém menos do que o Criador de todo o universo, Deus Todo-Poderoso, que criou os céus, criou a terra e
tudo o que há nos céus e na terra e embaixo da terra. Então, não é pouca coisa eu entrar no meu quarto, fechar a porta e orar ao meu Pai. Eu preciso saber quem eu sou nessa história, eu preciso saber quem Jesus Cristo é nessa história e eu preciso saber quem é o Deus a quem eu estou orando. Mais adiante, Jesus vai dizer assim, orem assim, Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, nós reconhecemos que o Pai, ele é nosso, ele é Pai de todos aqueles que crerem e ele está nos céus. Ele não está aqui, ele está aqui pelo Espírito Santo que habita em mim no momento em que eu recebo, reconheço Jesus e recebo esse direito. Me é dado esse direito de ser chamado Filho de Deus. Que coisa linda isso! Vou repetir aqui, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É isso que significa aqui. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia como um todo. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ela está plenamente conectada, todos os seus autores e todos estão apontando para Cristo. Então, vamos lá. Existe uma ordem? Sim, orar ao seu Pai. Porém, para que você ore ao seu Pai, você precisa conhecer o seu Pai. E você só consegue conhecer o seu Pai se você se tornar filho, crendo, recebendo e crendo em o nome de Jesus Cristo para receber esse poder. Amém? Vamos lá. Há uma promessa, outra pergunta que eu sempre procuro fazer. Existe uma promessa? Deus não precisa me prometer nada. A maior promessa, ele já cumpriu, que é abrir as portas da sua família para que eu creia em Cristo e me torne filho de Deus. Porém, Jesus está dizendo aqui, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. E ele diz assim, então, ou seja, como consequência, o seu Pai que vê em secreto o recompensará. E aqui eu quero dizer um negócio, tá? A recompensa de Deus é diferente da resposta à nossa oração. Normalmente, quando nós oramos, nós pedimos a Deus que nos resolva algum problema, que nos livre de algum mal que está nos atingindo. Às vezes é uma doença, às vezes é um problema relacional, um problema de família, às vezes é um problema financeiro. E tá joia, colocar essas coisas diante de Deus e pedir que Ele resolva, tá joia. Vamos lembrar que às vezes Deus não vai responder essa oração na hora, às vezes Ele não vai responder do jeito que a gente quer e às vezes nós precisamos passar por esse problema porque isso ele é educativo. A palavra de Deus, ela diz que nós devemos olhar para todas as nossas dificuldades como se fosse uma disciplina da parte de Deus. Ora, a Bíblia também fala que o pai que ama o filho, ele disciplina esse filho. Ele está falando justamente dessa relação, o pai Deus e o filho Rogério, o filho você está me ouvindo. Então, é muito importante entender que essa promessa de Jesus aqui, ela é a promessa de que existe uma recompensa. Jesus não está dizendo aqui, ore em secreto e Deus vai atender a sua oração exatamente do jeito que você quer. Não é isso que está escrito aqui, mas está escrito que há uma recompensa. Agora, pare e pensa. A recompensa que vem da parte de Deus, ela deve ser maravilhosa. Ela é maravilhosa. Então, mesmo que a recompensa que vem da parte de Deus não seja a resposta da tua oração, da minha oração, do jeito que nós esperamos, nós receberemos essa recompensa, porque está aqui a promessa. Então, no momento que eu oro, em primeiro lugar, eu preciso orar crendo, nós já falamos sobre isso em outro devocional, precisamos orar crendo que aquilo que nós estamos pedindo, Deus vai realmente fazer. Lembrando que a gente tem que ter um pouquinho de inteligência e conhecer a palavra de Deus para não pedir nada que não esteja de acordo com a palavra, senão aí é um pedido bobo. Deus não vai atender esse pedido. Vamos pensar assim, recompensa é uma coisa, atender ao pedido é outra diferente. E pode ter certeza que a recompensa, ela é maior, ela é melhor, ela vai te fazer mais feliz, ela vai te fazer mais alegre e vai te ajudar a chegar mais perto de Deus, porque a recompensa de Deus, ela é maravilhosa. Agora, vamos perguntar quem está envolvido aqui nessa história, né? Lembra? Quando a gente vai fazer perguntas para o texto, a gente pergunta quem, o que, quando, como, onde. Né? Então, nós temos aqui o onde. Onde orar, Jesus? Orar no meu quarto. Outra coisa que é importante a gente lembrar é que não significa que nós não vamos orar em lugar público. Não existe uma proibição de orar em lugar público. Nós já vamos falar sobre isso. O que Jesus está dizendo aqui é onde orar? No meu quarto, em secreto, sem ninguém vendo, somente eu e Deus. Então aí quem está envolvido?
eu e o meu Pai, você e o seu Pai, nós e o nosso Pai. Então, Jesus está falando aqui, ó, quem, né, se nós perguntarmos para o texto aqui, quem Jesus está ensinando, tá, quem mais? Você, eu, quem mais? O nosso Pai, o Pai que está nos céus. Então, quais são as pessoas envolvidas no ato da oração? É eu e o meu Pai, é você e o seu Pai. A oração não é um ato mecânico, solitário, em que você fala, diz amém e está resolvido. Não, a oração ela é um ato relacional entre você e o Deus que te criou e que te fez ser filho dele por meio de Jesus Cristo. Amém? Palavras interessantes, né? Aqui nós temos algumas palavras interessantes e a primeira palavra interessante que eu quero chamar a atenção aqui é o mas. Veja bem, o verso começa com mas quando você orar. Esse mas está fazendo aqui? O mas, ele é uma conjunção, tá? Uma conjunção que ela indica ou adversidade, né, ou alguma dificuldade de fazer alguma coisa, ou ela indica oposição. E nesse caso aqui é oposição. Por que tem esse mas aqui? Vamos ler o versículo 5, que diz assim, ó, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Jesus está falando para os discípulos. Jesus está falando para mim e para ti. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Ou seja, os hipócritas que Jesus se refere, eles eram aquelas pessoas que gostavam de aparecer. Então eles iam para um lugar onde todo mundo veria, ó, ali tem um homem orando. Aquele homem, ele está falando com Deus. Ó, como ele é espiritual, como ele é justo, como ele é santo. Só que Jesus está dizendo aqui, ó, a fim de, com o objetivo de serem vistos pelos outros. E Jesus diz assim, ó, eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Ou seja, qual era a recompensa daquelas pessoas? Que os outros vissem que eles estavam orando, que eles são espirituais. Então, os outros viram e disseram, ó, como aquela pessoa ora bonito, ele ora alto, ele ora segundo os termos da Bíblia, que lindo, jamais orarei como uma pessoa daquelas. Essa era a recompensa que aqueles homens buscavam e era a recompensa que eles queriam, uma recompensa humana. Então, o mas aqui, ele está contrastando, ele está se opondo com o quê? Com a finalidade que os hipócritas oravam. Para que eles oravam? Para impressionar os outros. Agora, olha só que lindo para a gente encerrar, que lindo o que Jesus está nos ensinando aqui. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto, então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Está vendo que Jesus não coloca uma finalidade aqui? Ore para que você seja curado, ore para que você seja abençoado, ore para que o seu dia vá bem. Não, Jesus está falando aqui, ore e ore ao seu pai, converse com o seu pai. Jesus está falando aqui que eu e você temos essa oportunidade de orar por orar. Ah, mas pastor, por que eu vou orar por orar? Porque você tem um pai que te ama, que entregou o seu filho para morrer em seu lugar, para que você fosse liberto, para que você fosse liberta dos seus pecados, para que você tivesse capacidade e condição de se arrepender e ser chamado filho, filha de Deus. Acabei de ler no Evangelho de João aqui. Quer motivo mais forte, quer motivo mais atraente, quer motivo... Eu não tenho palavras. Jesus está dizendo, quando você orar, ou seja, ele pressupõe que nós vamos orar, ore e ore ao seu Pai. Não se preocupe com os outros. Às vezes, o quarto secreto que você vai entrar e fechar a porta é quando você estiver no ônibus e você fechar os seus olhos, baixar sua cabeça e ali, falando bem baixinho consigo mesmo, ali vai ser o seu lugar secreto, ali vai ser o seu quarto, sua porta fechada. Você colocar, de repente, um fonezinho de ouvido, enquanto todo mundo pensa que você está ouvindo uma música e cantarolando baixinho a música, você está ali com seus olhos fechados, falando com o seu Pai, orando. Por quê? Por que orar? Por que falar com o Pai? Por falar. Quando você gosta de uma pessoa aqui na Terra, quando você se sente bem com uma pessoa aqui na Terra, você gosta de ficar jogando conversa fora. É verdade ou não é?
Ah, eu gosto tanto do fulano porque com ele a gente fala bobagem, a gente dá risada, a gente fala de coisa séria, a gente chora junto, a gente ri junto. E é tão bom que as horas não passam. Jesus está dizendo, Deus, o seu Pai, Ele é o Pai que quer te ouvir. Ele é o Pai que quer que você ore por orar. E você jogue conversa fora com Ele. E às vezes, você não vai jogar conversa fora. Às vezes você vai ter uma dor profunda para colocar diante dele. E Ele vai ouvir também. Às vezes você vai ter um motivo de agradecimento, de entrar na presença de Deus no seu quarto em secreto e simplesmente agradecer. Eu lembro de vezes que eu viajando com o meu carro, às vezes até com outras pessoas no carro. Lembro de uma vez que eu estava indo conhecer uma cidade aqui no interior de Santa Catarina, estava minha esposa, estava meus filhos, estava mais um casal junto conosco, e ali ouvindo um louvor, ouvindo uma música, né, eu comecei a cantarolar aquela música e a presença de Deus, para mim, inundou o carro. Eu não sei se os outros perceberam, se eles estavam acordados, se estavam dormindo, mas ali eu estava no meu secreto, orando. Que tipo de oração? Louvando, agradecendo, engrandecendo o nome do Senhor. E a recompensa veio. A recompensa veio. Amém? Eu quero agradecer por você ter ficado até o final. Agora eu vou orar por você. Agora lembre, por favor, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, comente aqui embaixo nos comentários. Semana passada eu fiquei sabendo de uma pessoa que não tinha o hábito de fazer devocional e por assistir esses vídeos ele adquiriu o hábito de fazer o devocional. Então, se você tem uma experiência parecida, se Deus já tem te abençoado, já tem te recompensado por você assistir esses vídeos e de repente fazer alguma coisa diferente já na sua vida, compartilhe aqui para encorajar os outros. Nós somos, mesmo que distantes e talvez não nos conhecendo pessoalmente, nós somos irmãos, nós somos igreja. E igreja ela ajuda uns aos outros. Amém? Fecha teus olhos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Te agradeço, Senhor, te agradeço profundamente por tu teres trazido esse ensinamento nessa manhã para mim e para aqueles que estão me assistindo. Eu quero te pedir, Pai, que essa pessoa que está assistindo agora, que está ouvindo essa oração agora, que ela possa, Senhor, ser cheia do poder do Teu Espírito Santo. E que após assistir esse vídeo, após assistir essa oração, ela possa, da forma que for possível para ela, se ela estiver sozinha em casa, que ela possa dobrar o seu joelho, se ela estiver no trabalho, que ela possa talvez ir ao banheiro, mas que de alguma forma ela possa entrar no lugar secreto e falar contigo. E eu te peço, Senhor, recompensa essa pessoa, recompensa ela, Deus, porque é uma promessa aqui. A promessa diz, olha o seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto recompensar. Senhor Deus, em nome de Jesus, recompensa esse homem, recompensa essa mulher com a tua presença e com a certeza de que as orações deles estão sendo ouvidas. Em nome de Jesus, Pai, que eu te peço e que eu te agradeço. Amém. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Eu não sei se você está assistindo esse vídeo aqui no dia do lançamento, hoje é segunda-feira, dia 4 de novembro de 2023, mas a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é eterna, então não importa se já fazem 10 anos que esse vídeo foi gravado, se já fazem 10 anos que eu fiz essa oração, receba a bênção em nome de Jesus. E curte, compartilha e te inscreve. Até amanhã.